Olá, eu sou Luiz Carlos e este é o podcast Filosofia Fora da Caixa, sempre um tema filosófico para discutir algum aspecto do cotidiano. Este podcast tem frequência semanal e você pode acompanhar as novidades no Instagram e no seu agregador de podcasts favorito. Na última semana, acompanhamos pela mídia nacional e internacional alguns discursos que, à primeira vista, atendem a todos os requisitos para serem nomeados, como minha avó os fazia, como um sem pé nem cabeça. Tal situação nos obriga a perguntar como a filosofia pode nos ajudar a analisar essas situações. De fato, a filosofia como sistemática de pensamento e análise sobre a realidade social e ontológica, ao longo da história, esteve muito envolvida com os discursos, desde os sofistas, que influenciaram o desenvolvimento da cidade-estado grega, por meio do ensino de retórica e gramática. Estes, muito embora tenham sido muito criticados por filósofos posteriores como Platão e Aristóteles, e seja historicamente difícil encontrar alguma posição comum entre eles, pode-se dizer que eles tinham em comum a crença de que a virtude é ensinável por meio de um esforço entre aquele que deseja se desenvolver e o seu guia. Um dos pensadores mais destacados do grupo é Protágoras, que afirmava que o homem é a medida de todas as coisas. Com isso, ele queria dizer que o conhecimento é construído pelo ser humano, a partir de um esforço interessado e comprometido em compreender a realidade. Porém, depende de seu ponto de vista. Uma versão atualizada é expressa por Leonardo Boff em um de seus livros com a expressão "todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto". Outro destaque pertence a Gorgias, que se opunha à posição de Protágoras ao defender uma posição extremamente cética. Dizia ele que nada existe, e se existisse, não poderia ser pensado. E se existisse e pudesse ser pensado, não poderia ser explicado. O que por um lado pode parecer assustador ou por outro pode parecer uma brincadeira, consiste na verdade em uma das formas de construir argumentos. Para ele, existe uma distância enorme entre a percepção que temos da realidade a partir dos nossos sentidos e a forma como expressamos essa compreensão, por meio das palavras, que nos leva à necessidade de pensar a comunicação de maneira efetiva e, portanto, à necessidade de dominar a habilidade de fazer-se entendido por quem nos escuta. De acordo com o IBC, uma comunicação efetiva é aquela em que o indivíduo sabe filtrar e organizar as informações que deve repassar e escolhe um canal ideal a ser utilizado para transmitir as suas ideias. Portanto, um requisito mínimo de um discurso, e era o que os sofistas foram criticados por ensinar, era uma clareza na elaboração dos argumentos por quem os proferia, uma organização das informações para estabelecer um sentido da comunicação, de modo a transmitir as ideias que alguém deseja, tendo em vista reduzir o distanciamento entre as experiências sensoriais e os discursos, como apontava Gorgias. Na democracia direta da cidade-estado grega, isso podia custar vidas, e talvez por aqui também custem. Nosso desafio de hoje tem muito a ver com o que afirmava Michel Foucault ao contribuir com essa discussão. Ele definia: o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou sistemas de dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. Para compreender determinados discursos, precisamos nos esforçar para além da medida de tentar compreender as palavras, mas também a construção de seus argumentos, perante a experiência e a cultura de quem os profere, uma vez que são indicativos de suas próprias necessidades de poder nas relações. Em uma sociedade em que a maior parte da comunicação ocorre de maneira virtual, cuidar da forma como elaboramos os nossos argumentos para que sejam compreendidos pelos outros, da forma como de fato desejamos ser entendidos, requer disposição e abertura para aprender sempre. Este foi o episódio 11 do podcast Filosofia Fora da Caixa.
Você pode acompanhar as novidades semanalmente nos principais agregadores de podcast, como Google Podcasts e Spotify. Nos acompanhe no Instagram e em anchor.fm @lcalvescoach para contribuir com as pautas e ficar por dentro das novidades.